Qual é o conselho, né, que você daria para os jovens, né, líderes, né, nesse tempo, principalmente? Eu já comentava com o irmão aqui na igreja que certamente vai ser um tempo difícil para os líderes, os pastores, lidar com pessoas que têm pensamento, ideia, visão, eles receberam informações durante todo esse tempo, vai ter assim uma dificuldade, né? A internet proporciona esse mundo de informação, essa facilidade, e a gente vê hoje os jovens que quer aprender a Bíblia, que quer estudar a Bíblia, Sim. né? Estudar teologia, e aí busca teologia reformada, busca estudar isso, enfim. Qual o conselho, né, que você daria para esses jovens que querem se aprofundar, que querem estudar? O que eles precisam fazer? Qual a fonte? Qual o caminho, a diretriz que eles devem estudar sozinhos? Eles devem estudar na internet? Como é isso? É uma boa pergunta. Eu acho que, antes de tudo, você deve, jovem que está me ouvindo, irmão em Cristo de Campo Alegre ou de qualquer outro lugar que está me ouvindo nesse momento, antes de aconselhar alguém a estudar teologia, ou alguém que me procure dizendo que quer se aprofundar, eu gosto de saber qual é a intenção dele. Qual é a intenção? Às vezes parece muito óbvio, mas, na verdade, muitos não têm a vontade de servir ao reino, não. Às vezes, a igreja investe anos e depois as pessoas nem agradecem, sequer agradecem. Muitos, hoje, causam até problemas. E quando nós falamos de um jovem com acesso à internet, que isso não é errado, isso, muito pelo contrário, é bom, mas você deve entender e colocar em seu coração quem é que você está ouvindo. Quais são os princípios dessa pessoa que você está ouvindo? De que denominação é essa pessoa? Porque, querendo ou não, as denominações variam e, às vezes, algo que é normal para um pastor de uma outra denominação não é algo normal para a sua. Mas a intenção é que me chama, em primeiro lugar, a atenção. Mas se for para melhorar-se como líder, né, que existe sim, ou até mesmo como cristão, tem irmãos que fazem cursos e seminários, mas eles não são nem líderes na igreja, eles fazem isso para se aprimorar mesmo, para entender mais, para clarear a sua mente em relação a algumas coisas. A principal fonte disso, em primeiro lugar, é a palavra de Deus. Não tem escritor, não tem obra melhor do que ela. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17, é um texto muito conhecido dos irmãos, diz que toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, né? Que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda a boa obra. No Salmo 119, também, um texto bem conhecido, diz que a palavra é lâmpada que ilumina os nossos passos e luz que clareia o nosso caminho. Em Hebreus, o escritor vai dizer no capítulo 4, no verso 12, que ela é viva e eficaz. Então, depois disso, depois que eu identifiquei o porquê que essa pessoa quer estudar isto, eu dou um conselho. Além de se aprofundar na leitura da Bíblia, eu indicaria que a primeira pessoa que essa pessoa deve procurar é o seu pastor. Ele será o primeiro orientador dessa pessoa, o orientador inicial. Então, se eu tenho esse desejo, eu vou para a Bíblia. Eu li ela uma vez, li ela 2 vezes, li ela 3 vezes, e eu preciso entender mais um pouco, porque às vezes a leitura da Bíblia, você precisa se aprofundar em algumas questões culturais, históricas, não é? E aí você não entende isso, você vai para o seu pastor. Você vai inicialmente ser orientado por ele.
Depois, se você quiser se aprofundar mais ainda, porque às vezes o pastor não vai te dar, não vai ter tempo para te fazer um seminário, como se fosse como se que ele fez, eu indicaria essa pessoa a se inscrever em um seminário teológico, de preferência um seminário da mesma denominação, ou um seminário sério, que ensina a sã doutrina. Lembra da sã doutrina que a gente falou? Que ensine isso. Então, os passos são, primeiro, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. O que é interessante, principalmente nesse tempo, é que tem uma meia dúzia de irmãos que ficam repetindo algo que alguém já falou, mas nem sequer a Bíblia eles leem. Entende? A gente pergunta às vezes para a pessoa, você já leu a Bíblia? Ela fala, já li. Eu pergunto, quantas vezes? Não, eu nunca li a Bíblia toda. E como é que você quer falar de alguma coisa que, por exemplo, fala de Gênesis e Apocalipse, a mesma coisa, se você não sabe do que os outros livros, as outras cartas falam sobre esse assunto? Então você pega um versículo, vê na internet alguém falando sobre aquilo e joga, sem ter conhecimento próprio, um conceito próprio daquele assunto. Então a Bíblia, em primeiro lugar, a leitura dela. Em segundo lugar, a orientação pastoral. Você, depois de ler a Bíblia, pode chegar para o pastor e falar, pastor, eu já li a Bíblia, eu quero me aprofundar mais em alguns assuntos. E eu queria que o Senhor me orientasse quais os livros que eu devo ler, se a gente vai fazer algum estudo bíblico, eu e o Senhor. Meu irmão, você quer animar um pastor, você de Campo Alegre do Fidalgo, quer animar um pastor, chame ele para orar com você, chame ele para ler a Bíblia com você e, em terceiro lugar, e não menos importante, chame ele para lanchar com você. Pronto, ele vai ficar feliz demais. Se você chamar ele para fazer essas três coisas. Mas o importante é que, às vezes, as pessoas nunca chamaram o pastor para orar, só no momento de aflição, quando estão pegando, né? O bicho está pegando. Nunca chamam o pastor para esclarecimentos bíblicos. Já chegam com uma pré-definição, algo que eles viram ou ouviram. Isso é que é o difícil. Então, leitura bíblica. Depois você vai para o seu pastor e pede orientação a ele. E se de fato necessitar e você quiser se aprofundar mais ainda, ele vai te indicar um seminário, porque os seminários só aceitam um candidato sendo indicado pela igreja. Você não chega no seminário e se matricula. Entendeu? Então, são esses os caminhos que eu entendo para que a pessoa possa trilhar, de fato, nessa questão de entendimento, crescimento bíblico, estudo teológico. O jovem ou qualquer outra pessoa. Entendeu? Muito bom, pastor. Na verdade, eu confesso que isso me preocupa um pouco. Porque, por exemplo, a gente vê, eu sou jovem e tive esse prazer de ser sempre, e tudo que eu queria aprender da Bíblia, buscar uma fonte. A fonte era o meu pastor para me orientar, né? A minha igreja. Só que, por exemplo, a gente vê hoje jovens com potenciais, jovens com talento, mas que eles estão entrando por um descaminho, né? As intenções deles estudar teologia, deles se aprofundar na Bíblia, não é servir melhor ou usar isso para a glória de Deus, mas é para trazer desacordo, contenda, divisão na igreja. Às vezes, até mesmo assuntos claros eles querem refutar, falando as mesmas palavras, a mesma coisa em outras palavras. E a gente tem visto assim a questão entra em submissão à rebeldia e aumenta, cresce o número de desigrejados, porque são ovelhas que não querem ser pastoreadas, né? Então, eu vejo essa situação, uma situação bem interessante, uma palavra que você falou, a intenção do coração, né? Edificar a igreja,
é auxiliar o meu pastor, é edificar a vida de um irmão, ou é simplesmente para mim me tornar um intelectual onde esse conhecimento não alcança o meu coração, né? É desse jeito, é dessa forma. Infelizmente, nós estamos vendo um crescimento de algumas pessoas que querem crescer ou aprender de um determinado assunto ter conflitos, para ter conflitos. Aqui na igreja em Santa Rosa, eu sou bem enfático em algumas questões. Eu sou bem enfático. Alguns me acham até duros em relação a alguma coisa, mas deve ser dessa forma. Se um irmão pensar diferente de mim, ele tem total direito de pensar. Na nossa declaração doutrinária, nós temos essa liberdade de expressão, entendeu? Mas isso não quer dizer que ele possa falar o que ele quer. Eu vou lutar para que ele fale. Vou lutar para que ele fale, mas isso não significa que eu vou concordar com o que ele fale. Entendeu? Então, quando alguém se levanta e de alguma forma quer ensinar algo contrário ao que eu ensino, simplesmente eu falo para ele: olha, querido, eu entendo o seu caso, sei que você pensa dessa forma, infelizmente nós não pensamos de formas iguais, então eu quero te falar que eu que sou o pastor daqui. E se eu sou o pastor, eu devo ensinar aquilo que eu creio, não aquilo que você crê. Se a igreja me convidou para ensinar, se a igreja me convidou para me pastorear, eu vou pastorear, eu vou ensinar o que eu creio, não aquilo que você crê. Corre um grande risco, e é um erro de muitos pastores, mudarem das suas opiniões, se conformarem com o que a igreja quer que ele fale, porque a igreja quer que ele fale. Ele fica sem identidade e acaba fracassando. A primeira coisa para um pastor fracassar é ele querer agradar todo mundo. É ele querer agradar a todos. Ele fica sem identidade, porque na igreja vai ter pessoas que acreditam e pensam como ele, e vai ter outros que pensam o contrário. Agora, essa pessoa que está pensando o contrário, tem alguma base para isso? O que ela está falando? É da sã doutrina ou é coisa da cabeça dela? Como é que está a vida dessa pessoa? Leitura bíblica, oração, está congregando em que igreja? Irmão, se uma pessoa que não congrega em lugar nenhum, se uma pessoa que você sabe que ela nunca pega a Bíblia para ler, nem ora, e está querendo ensinar sobre verdades bíblicas, é tolo aquela pessoa que ouve, pelo menos, aqui ouve esse tipo de gente. É perda de tempo. Sim. Dentro disso, né, pastor, quem preside, orienta, ensina, doutrina a igreja local, né, visível, militante, essa responsabilidade é do pastor e não das ovelhas, né? Com certeza, é muito simples, muito óbvio. Quando nós falamos sobre isso, o papel do pastor é este. Se a igreja entende que eles podem se pastorear, para que tem um pastor ainda? Eu não sei em Campo Alegre o que acontece. Agora, as igrejas que eu vejo sem pastores só vão de mal a pior. Só vão de mal a pior. Tem muitas igrejas que precisam de um pastor, entendem? Precisam do pastor e por algum motivo não conseguem um pastor, só definham, só passam por dificuldades em relação a isso. As pessoas mandam, porque quando não tem uma figura pastoral, a tendência é cada um querer falar, e quando o pastor está, isso não pode acontecer, porque a primeira voz em relação à orientação espiritual da igreja é do pastor. Senão, não tem porquê o pastor estar ali. E se a igreja convida um pastor para pastoreá-la, deve antes entender isto. Quem é ele, como ele prega, o que ele pensa, porque assim vai evitar conflitos. E aí, quando o pastor está, a igreja tem que ouvi-lo. É isso que a igreja tem que fazer. Mesmo, e eu vou falar uma coisa aqui que às vezes possa chocar,
mas às vezes o pastor está falando uma coisa e que pode não ser totalmente correta, mas ele tem o porquê ele está falando aquilo. Então a igreja deve ouvi-lo e obedecê-lo. E se tiver alguma coisa de errado, quem vai responder ao Senhor é o pastor e não a igreja. É o pastor que tem essa responsabilidade e Deus vai cobrar dele o ensino falso, o ensino errado. Entenderam? Então, de qualquer forma, deve-se ouvir o pastor e ser uma ovelha de fato submissa a isso.